Olá a todos. Cristo ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. Com estas palavras iniciamos mais um vídeo aqui em nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. E talvez você esteja se perguntando, mas esta não é uma saudação que normalmente é feita no domingo de Páscoa? A Páscoa não foi domingo passado de novo? Essa mesma saudação, essa mesma história? E eu respondo a você que não. A Páscoa, sim, foi domingo passado, mas não apenas no domingo passado. Estamos no período de Páscoa que se estende por 7, 8 semanas. E não somente isso, nós sabemos que a igreja escolheu preferencialmente o domingo para realizar celebrações e cultos, porque foi no dia que o nosso Senhor ressuscitou. Podemos celebrar a sua vitória sobre a morte todos os domingos e, na verdade, todos os dias. Mas vamos retomar aqui. Estamos no segundo domingo de Páscoa e a leitura que eu quero trazer com vocês e fazer um estudo junto com vocês, à medida que eu for lendo o texto, é a leitura de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. João 20, 19 a 31. Vou fazer da seguinte forma: eu vou ler o texto inteiro e depois eu retorno e nós passamos versículo a versículo com alguns destaques para finalizarmos com uma reflexão. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados." Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." Ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer." Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e põe o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus." "Você creu porque me viu", disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Vamos retornar ao domingo de Páscoa, pois foi exatamente naquele domingo em que Jesus ressuscitou que este relato acontece. É assim que inicia o nosso texto. Naquele mesmo domingo, o domingo da ressurreição, à tarde, porque de manhã as mulheres já tinham ido ao túmulo de Jesus e já se depararam com o túmulo vazio e ouviram anjos avisando elas de que Jesus havia ressuscitado. E uma delas, inclusive, viu Jesus em um dos relatos dos evangelistas. E então, naquele domingo à tarde, o que os discípulos estavam fazendo? Estavam reunidos,
certo? Estavam prestando culto, estavam fazendo uma nova estratégia de evangelização, porque Jesus já não estava mais com eles. Como que eles estavam? Nós não sabemos ao certo o que eles estavam fazendo, mas há alguns detalhes no texto que nos indicam que os discípulos, eles não estavam realizando um culto, eles não estavam fazendo uma nova estratégia de evangelismo com a morte de Jesus, mas eles estavam tremendo de medo. Por isso eles estavam de portas trancadas. Eles tinham medo de que o que aconteceu com Jesus acontecesse com eles. Por isso Pedro negou Jesus. Por isso grande parte dos discípulos abandonou Jesus na hora em que ele mais precisava. E então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: por que vocês me abandonaram? Pedro, por que você me negou? Não foi isso que Jesus fez. Jesus ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Naquele momento de medo, de grande temor, é provável que os discípulos tenham dado um salto. E por alguns instantes, o medo deles aumentou. Mas em seguida, Jesus lhes mostrou as suas mãos, o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. O medo deu lugar à alegria. E então Jesus disse de novo que a paz esteja com vocês. E aqui nós podemos destacar que foi a segunda vez que Jesus disse isso, e ainda haveria uma terceira vez que Jesus falaria que a paz esteja com vocês. A ressurreição de Cristo, a Páscoa, nos traz paz. Mesmo que nós estejamos vivendo em um mundo tumultuado, conturbado, que padece as consequências do pecado, se nós sabemos que Cristo venceu o pecado, se nós sabemos que Cristo venceu o diabo na cruz, e se nós sabemos que no terceiro dia ele não ficou no túmulo, ele deixou a sua tumba, ele ressuscitou e venceu o último dos inimigos, a morte, significa que não importa o que nos aconteça, nós teremos paz. E em seguida Jesus vai fazer algo que vai além. Ele não apenas traz paz aos seus discípulos, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O que Jesus está fazendo aqui? Está dando uma nova rota para eles, no sentido de que eles não seriam mais discípulos que ficariam ouvindo o seu mestre, mas eles seriam pessoas que iam em busca de novos discípulos, não deles mesmos, mas de Cristo. Eles fariam novos discípulos. Eles estavam naquele momento não recebendo uma repreensão de Jesus por não terem ficado ao seu lado, mas eles estavam naquele momento recebendo uma nova missão, uma nova vida. E é por isso que logo em seguida diz o texto que depois Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E aqui a mesma palavra, o mesmo termo que é utilizado lá em Gênesis 2, quando Deus cria Adão e sopra sobre ele o fôlego da vida. Vejam só, Jesus sopra sobre os discípulos antes do dia de Pentecostes o Espírito Santo, o sopro da vida, uma nova vida, e diz a eles: se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados, mas se não perdoarem, eles não são perdoados. O que Jesus está instituindo aqui? Mais uma vez, o ofício das chaves.
O ofício das chaves, que é dado à igreja, e a igreja não é uma instituição, não é o Papa, não são líderes, a igreja é o corpo de Cristo, é constituída por aqueles que são membros do corpo de Cristo, é constituída por você, por mim, por todos aqueles que creem. Recebemos uma nova vida na Páscoa, recebemos paz e uma nova razão, um novo propósito. Não estamos aqui simplesmente para ganhar dinheiro, simplesmente para adquirirmos bens, simplesmente para casarmos, termos filhos. Estamos aqui para vivermos uma nova vida. Estamos aqui para vivermos pelo reino. E se qualquer outra coisa não se impede de fazer isso, não vale a pena. Dando sequência ao texto, nós sabemos, um dos discípulos não estava lá. E o nome dele era Tomé. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. E então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. E eu pergunto a você, caro irmão, cara irmã, será que podemos censurar Tomé? Será que nós também não temos dificuldades para crer sem ver? O que Tomé está pedindo é algo bem interessante. Tomé está pedindo, quase na conclusão do Evangelho de João, que Jesus apareça para ele e dê marcas, indicações da sua glória. E nós sabemos no Evangelho de João, a glória de Cristo não é estar no trono, mas é ser levantado na cruz. A glória de Cristo não é colocar uma coroa de ouro na sua cabeça, mas uma coroa de espinhos. A glória de Cristo não é simplesmente ser servido, mas servir com a sua própria vida. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas. Espera aí. Uma coisa é eles estarem com medo no domingo de Páscoa, Jesus ainda não havia aparecido a eles, mas uma semana depois, Jesus já tinha aparecido a eles, já tinha dado paz, já tinha dado uma nova vida, e o que os discípulos estavam fazendo? Estavam com medo, de portas trancadas, ainda. Podemos censurar Tomé? Nem os discípulos podem. E Jesus fez a saudação que havia feito antes, que a paz esteja com vocês. E em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas, estenda a mão, ponha no meu lado, pare de duvidar e creia. Jesus está sendo bem enfático. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Que declaração de fé, hein, Tomé? Que maravilha. Mas, óbvio, Jesus diz a ele: você creu porque me viu? Disse Jesus: felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. E de quem Jesus estava falando aqui? Você viu a ressurreição de Jesus? Você viu as marcas da crucificação em suas mãos, em seus pés, em seu lado? Você tocou nessas marcas? Eu também não. Mas você crê que Jesus ressuscitou? Eu também creio. Somos felizes, abençoados, bem-aventurados, de acordo com Jesus, porque nós não vimos, mas nós cremos. Mas antes da gente ser colocado num pedestal, precisamos reconhecer que há muito de Tomé em nós, que nós apenas cremos, porque o Espírito Santo
foi soprado sobre nós em nosso batismo, e todas as vezes que somos edificados na palavra, e todas as vezes que também temos a comunhão com o corpo e sangue de Cristo. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Com certeza não caberia em livro nenhum tudo aquilo que Jesus fez em seu ministério, mas estes foram escritos para que vocês creiam. Esse é o propósito da Bíblia, esse é o propósito do Evangelho de João. Foram escritos para que vocês creiam, sem ver, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida, nova vida, por meio dele. Estimados, quem somos nós para censurar Tomé? Estimados, quem somos nós para censurarmos os discípulos que estavam de portas trancadas? Você, eu, todos nós também temos dificuldades para crer. Também temos medo de muita coisa. E acima de tudo, medo da morte. De modo geral, todos nós temos. Mas quando nós sentirmos medo, lembrem-se das palavras de Jesus: que a paz esteja com vocês. Recebemos uma nova vida. Vamos nos dedicar ao reino. Deixem as coisas que estão atrapalhando de lado e vamos anunciar a glória de Cristo, que foi a cruz e a ressurreição. Espero que esta mensagem tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal e os nossos vídeos que são postados semanalmente. Até o nosso próximo vídeo. Fique na paz do Senhor. Curta, comente e compartilhe também este vídeo. Até a próxima.